Olá, gente, como vai? Tudo bem? Vamos apresentar para vocês mais uma aula de Sociologia. Dessa vez nós vamos tratar sobre a temática controle social. É uma das temáticas bastante interessantes, né, para nós entendermos esse processo dentro da sociedade e que esse processo, portanto, envolve toda a sociedade, né, de forma que quando nós nascemos, nós já estamos, portanto, já nascemos dentro de uma sociedade que tem seus controles, né? Que tem o seu controle. E essa sociedade, portanto, ela procura sempre, através das autoridades, através das lideranças sociais, colocar isso em prática. Então, ao longo desta aula, nós vamos apresentar para vocês temáticas relacionadas a isso que é tema da nossa aula, que é a questão do controle social. Ok? Então vamos nessa. Eu sou o professor Ari, né? Como eu falei, nós vamos tratar, portanto, sobre a temática controle social. Então, o controle social, ele nasce junto com a sociologia como ciência. Então, desde que surgiu a sociologia como ciência lá no século XIX, nós já sabemos disso, e junto com ela veio, portanto, o mecanismo de intervenção social, como vocês estão vendo aí no texto, né? Então, junto com a sociologia também nasce a questão do controle social. E este vem como uma ferramenta, como um mecanismo de fazer o controle social, certo? Porque veja, uma sociedade em que não tem os mecanismos de controle, né, que leva a uma organização, é uma sociedade que ela está dentro de um parâmetro da anarquia, podemos dizer assim, né? Uma sociedade que não tem as suas regras, não tem as suas normas e não se educa, não é? Ao longo do processo, ela vai se tornando um grupo de pessoas, de indivíduos, de seres que na verdade são desprovidos de qualquer consciência, de qualquer noção do certo, do errado e por aí vai, né? Então, como nós sabemos, o controle social não é coisa da atualidade, né? O controle social, a gente pode dizer que ele existe desde antes do nascimento da sociologia, talvez numa nova forma, num formato diferenciado do qual a sociologia deu configuração mesmo a partir aí a partir do século XIX, certo? Então, o homem, a mulher, mais do que formador da sociedade, ou seja, quem é que forma a sociedade? Quem são os personagens, os protagonistas da sociedade? O homem e a mulher, né? Então, eles que formam a sociedade. Então, mais do que formador da sociedade, estas pessoas, elas são produto dela, né? Ou seja, nós nascemos numa sociedade, nós constituímos essa sociedade, mas também nós somos produto dessa sociedade. E aí, isso vai variar de região para região, vai variar de país para país. Enfim, cada sociedade, cada grupo social, ela tem os seus costumes e educa os seus membros a partir desses costumes e das suas regras, certo? Então, nós somos o formador da sociedade, mas também nós somos produto dela, né? A nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, é, de, os nossos preconceitos, as nossas ideias de inclusão, enfim, tudo isso é proveniente daquilo que a sociedade na qual nós estamos inseridos, na qual nós pertencemos como membros, nos colocou, né? Nos ensinou, nos fez com que nós pudéssemos aprender e vivenciar isso dentro da mesma, certo? Então, para isso existem ferramentas, né? Existe uma ferramenta para nós podermos entender esse processo. E aí as ferramentas que faz com que nós sejamos um produto dessa sociedade, ela vem pelos meios simbólicos, né? Os nossos governantes, e aqui quando eu falo governantes, são as lideranças que formam ideias, são as lideranças educadoras, são as instituições, não é, que nos forja como pessoas, que nos educa como cidadão social, como ser social que somos por natureza, não é? E esses são os nossos governantes. E claro, o nosso governante geral, né?
governante de uma nação, de um estado, de uma cidade. Então, os meios simbólicos, por meios simbólicos, os governantes controlam o pensar, incidindo valores e crenças aos indivíduos. Então, veja bem, desde que nós nascemos, desde que nós chegamos ao mundo, nós entramos numa sociedade que tem controle e esse controle ele vai sendo repassado para nós através de repasses de valores, de crenças, né? Que os nossos pais, que os nossos progenitores têm, que a sociedade que nós vivemos tem, e isso vai sendo colocado em nós, vai sendo inseridos, né, na nossa mente, na nossa interioridade como pessoa, de forma que a gente, ao longo da nossa vida, nós vamos reproduzindo isso que nós aprendemos desde que nós chegamos ao mundo, né, desde que nós nascemos, certo? Então veja, os tipos de controle social, basicamente, né, centralmente falando, né, são dois. Existe o formal e existe o informal. O formal são aqueles constituídos ou são aqueles instituídos pelas leis, né? As leis que regem a sociedade, as leis que regem o nosso comportamento, as leis que regem as boas condutas, moralmente falando, da sociedade e das pessoas que a compõem. Então são a formalidade. Por que é formal? Porque elas são instituídas, elas são instituídas através de um consenso de representantes da sociedade, né? Então ela tem uma formalidade, não é? E o informal, que é a outra parte de controle, é aquela que acontece dentro da sociedade, através da conduta, através da vivência das pessoas, através dos valores familiares, dos valores grupais, né, das classes na qual nós estamos inseridas. Isso é a informalidade, ou seja, você vai adquirindo isso no dia a dia, no crescimento, na maturidade da tua vida ao longo do teu processo, né? E isso você carrega dentro da tua vida de forma passada pelas pessoas com as quais nós convivemos dentro da sociedade, que é a família, que é irmãos, que é tios, que é amigos, amigas, enfim, marido, esposa. Então, essa coisa toda, né? Isso é chamado de um controle da informalidade ou informal, né? E o formal são aqueles provenientes de leis e regras instituídas, criadas com a finalidade de um controle social mais sistemático, certo? Então aí tá aí os dois tipos de controles básicos que existe dentro da sociedade que todos nós vivenciamos. Todos nós obedecemos às leis, né? Todos nós procuramos obedecer às leis, porque se nós não obedecermos, a gente é, promove um erro dentro da sociedade, e os erros dentro da sociedade eles são punidos, obviamente, e aqueles que são colocados, né, que nós recebemos dentro dos nossos laços de amizade, de família, etc., que é a dimensão do controle informal, né, que vai aí nos forjando através da nossa conduta, né, do nosso modo de agir, de fazer, etc., né? Então, mas existe outros tipos de controle, né? Existe outros tipos de controle que está do lado interno e do lado externo, né? Por exemplo, esses tipos de controles dentro da sociedade, eles vão se caracterizar como sendo, talvez, de uma forma de exclusão da pessoa, não é? E aí você vai, portanto, criar um tipo de exclusão de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas pela maneira de vestir, não é? Pelos gostos que a pessoa tem, seja o gosto da música, sei lá, o gosto da comida, enfim, a maneira que a pessoa se veste, o traje das pessoas, enfim. E aí é também uma forma de controle, né? Só que pode ser entendida como uma forma de controle negativo, porque às vezes você tende sempre a excluir esse tipo de pessoa que não se comporta, ou que não se veste, ou que tem gostos diferentes do seu. Isso tende a um tipo de controle negativo. Eu vou chamar isso de controle negativo por minha conta, por quê? Porque gera uma certa exclusão desse tipo de pessoas, né?
Isso também é um controle social. Por exemplo, muita gente tem certa receio de pessoas que têm muitas tatuagens no corpo, tem o corpo tatuado, as pessoas que têm cabelos longos, as pessoas que vestem roupas e usam muitos, sei lá, trajes no pescoço, nos braços, o modo como calça, como veste, enfim. Tudo isso também, a maneira como isso acontece, isso é um tipo de controle que acontece dentro da sociedade e que isso também é demarcado, né? Isso também é demarcado, certo? O gosto da pessoa pela música, sei, enfim, uma variedade de situações. Mas isso também, qual é a consequência disso? Isso vai gerar punição e também exclusão, né? A pessoa é punida por ser assim, por se vestir assim, não é? A pessoa ela é excluída de certos tipos de conversa ou até mesmo de uma oportunidade de emprego e outras coisas mais pelo fato de se vestir de uma forma, de não se vestir conforme um gosto, conforme um entendimento social. De forma que existe dentro da sociedade aquilo que a gente pode chamar para vocês aqui de uma convenção social, né? Ou seja, fazer uma coisa, viver uma coisa conforme o desejo da maioria da sociedade, né? Ou seja, se você passa a viver de uma forma ou ter gosto diferenciado daquilo que é o convencional dentro da sociedade, você passa, portanto, a sofrer algumas consequências negativas, como por exemplo a punição e a exclusão, sobretudo, né? Pelo modo de vestir, pelo gosto, enfim, pelas músicas que escuta, sei lá, pela comida que você saboreia, enfim, as coisas desse tipo. Então tudo isso é tido como controle social. Então a sociedade ela tem um controle e esse controle é fortíssimo, né? Isso é muito forte, até porque existem as duas dimensões. A dimensão, por exemplo, da questão da formalidade, que é a lei legal, né, instituída, e aquela também pela informalidade, que é através do caráter, do costume, né, ou seja, do caráter, aquilo como a pessoa foi formada, educada dentro da família. Então, quando se fala desse tipo de controle, nós temos aí aquele que é externo, a pressão que vem de fora, de pessoas externas à nossa vivência individual ou familiar, né? Como, por exemplo, as leis e outros mecanismos de controle social, né? Sobretudo a lei, a regra social. Né? Se você vai, por exemplo, na rua, lá você tem várias regras, várias normas para você seguir. Por exemplo, uma faixa de pedestre, você está na rua, um sinaleiro, enfim, né? Um respeito para com o outro que está convivendo comigo na rua, na cidade onde nós moramos, o vizinho, etc. Tudo isso existe controles externos. E aquele controle interno é aquele que nós adquirimos ao longo da nossa vida através do nosso seio familiar e também da escola, e que isso vai incidir na nossa socialização. De forma que, quando você adquire a formação, uma consciência, obviamente que o controle interno ele vai atingir a tua consciência, como todos os demais também, mas sobretudo o interno, isso faz com que você, na sua socialização, ou seja, na convivência com outras pessoas, você vai saber distinguir o certo e o errado, conforme a tua concepção, não é, que foi esclarecida, né, que foi colocada na tua consciência. Então, o controle interno faz com que você adquira as noções de certo e de errado, de justo e injusto, enfim, aquilo que faz com que você possa distinguir as coisas que são certas dentro da sociedade e as coisas que são erradas conforme o teu entendimento. Então isso você leva como valor, isso você tem como valor e isso é gerado, isso é criado, instituído através de um controle interno, né? Que isso vem de onde? É proveniente da tua família, é proveniente da escola, né? A escola primária, lá, logo quando nós iniciamos a nossa formação escolar, a escola ela tem um papel incisivo em ajudar a pessoa a criar valores internos, né? A criar valores próprios.
que quando ela sai da escola e vai para o mundo social, isso permite que você possa vivenciar isso de forma também incisiva, sobretudo para distinguir aquilo que é certo e o que é errado dentro da sociedade, certo? Se tem mais alguma coisa aqui. Então, o controle social interno são instituídos internamente, como eu já havia falado, no processo de socialização, que faz com que nós podemos aí distinguir o certo do errado, o justo do injusto, ok? Então, gente, isso é o conceito, isso é o entendimento de controle social. Não é? Veja que todos nós que vivemos na sociedade, você que ainda não é adulto, você que ainda está na fase juvenil, mas você que é adulto, as pessoas que já estão numa experiência de vida mais avantajada, né? Já viveram mais, todo mundo está dentro desse controle, todos nós sofremos as incidências do controle social. Um filósofo chamado Michel Foucault, do século passado, século XX, um francês, ele dizia que as maneiras, os meios de tornar as pessoas dóceis para viver socialmente, uma delas é o quartel. A gente pode dizer que a escola também nos ajuda, ou seja, a formação escolar que nós temos também nos ajuda a ter essa formação dócil, né? Então, as instituições que nós temos, como já falamos e vocês conhecem, elas nos ajudam a viver de forma dócil, né? Ou seja, o que é viver de forma dócil dentro da sociedade? É você respeitar as regras, as normas, as leis instituídas, respeitar os valores das outras pessoas, ou seja, não fazer aquilo que eu acho, não fazer as coisas erradas, né? Mas procurar viver uma vida certinha, né? Respeitando as regras, as normas, não é? Então, isso é um cidadão que vive sobre o controle social. Todos nós vivemos. Muitos vivem de uma forma coerente, né? São as pessoas chamadas cidadãos decentes, os cidadãos corretos, e outros vivem mais ou menos, que são as pessoas que estão dentro da sociedade, mas que promovem erros, promovem tipo de ações que é incoerente com a sociedade, que são as pessoas que realmente promovem coisas erradas dentro da sociedade. E isso eles serão punidos conforme o rigor da lei, a lei que é instituída para todos, né? Mas, de uma forma geral, controle social é isso, e controle social todos nós estamos debaixo do mesmo, né? Todos nós vivemos dentro desse controle social, querendo ou não, tendo consciência ou não, achando bom ou não, nós vivemos nesse controle social. E nós somos formados a partir desse controle social, dessa vivência social. Todos nós, nós temos na nossa constituição como pessoa muito mais um caráter social, né, do que um caráter propriamente pessoal, ou seja, individual, né? A convivência, a socialização com outras pessoas, elas nos forma mais nos dá um caráter mais robusto do que a própria individualidade. Até porque nós respeitamos aquilo que somos por natureza, que é um ser social. Mas isso nos leva a ter uma boa convivência que, se não tivermos, a gente vai incidir nas regras e normas do controle social, ok? Então é isso, eu acho que ficou claro o conceito e o entendimento de controle social, né, aqui na ótica desta aula de sociologia. Esperamos que nós tenhamos a devida compreensão e que possamos, portanto, passar a observar isso com mais dedicação e mais carinho e zelo. Grande abraço e até a próxima.